será um tema com o título Financiamento do Setor Informal no contexto da Covid-19 em Moçambique. Neste caso, levamos para o debate este tema dois pressupostos fundamentais que motivaram a PDS a convidar os nossos oradores para este debate. Dois pressupostos. Quais são? O primeiro pressuposto é que, quando olhamos para o setor informal, é o setor que mais acolhe ou alberga a massa laboral em Moçambique, e não só pela diáspora internacional. Assim como o segundo pressuposto, levamos a questão da circulação da moeda na economia nacional, olhando para a velocidade desta neste setor. Sabemos que quanto mais for a velocidade da moeda, melhor é o desempenho da economia quando a moeda passa de agente econômico para outro agente econômico. Assim sendo, tivemos que, antes de discutir sobre os posicionamentos em relação ao conceito do setor informal, o que, na verdade, cada autor visitado, nacional assim como internacional, tem o seu ponto de vista, colocando este tema ou este setor numa situação controversa. Mas todos estes, na verdade, tendem a convergir quando se trata da finalidade deste setor. Revelando que a existência de uma visão controversa sobre o sentido do setor informal, entretanto, há uma convergência face à ação desempenhada por este setor, sendo que o segmento da economia, onde ocorre a prática de atividades legalmente permitidas, ou pelo menos não expressamente proibidas por leis, mas para que, além de não estar registradas para fins tributários oficiais, assim como para práticas de cadastros comerciais, estão fora das estatísticas oficiais do país. Mas, apesar disso tudo, destes pressupostos que se levantam sobre a informalidade deste setor, é um setor muito importante para o crescimento das nossas economias. Alguns estudos e análises da Organização Internacional de Trabalho revelam que cerca de 65% da massa laboral mundial está na economia informal. Mas, em particular, para o caso de Moçambique, os recentes estudos do Banco Mundial, 2020, mostram também que em Moçambique mais de 80% da massa laboral está albergada no setor informal. Então, queremos hoje discutir sobre a questão, de fato, do financiamento deste setor, quais são os desafios, quais são as implicações que esta Covid-19 traz para todos os intervenientes deste setor. E gostaríamos muito mais de nos focar para a questão da agricultura, para a questão do comércio informal, para a questão da indústria e da hotelaria e turismo, assim como outras áreas de relevo que, de certa forma, direta ou indiretamente, contribuem para a economia nacional. Mas também estamos dentro desta agenda sobre a pandemia versus o financiamento do setor informal. O nosso país é signatário, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, em que todos os países signatários são impostos um desafio de arrecadar receitas para fazer face à sua despesa, visto que Moçambique, por exemplo, tem registrado déficits orçamentais desde o período da independência. Portanto, também sabemos que estamos na segunda quinzena, a passos largos para o fim
do prorrogamento ou da prorrogação do estado de emergência declarado pelo chefe do Estado moçambicano. É neste contexto todo que nós, juntamente com os nossos oradores convidados, temos oradores de luxo, que gostaríamos de levar algumas saídas e possíveis instrumentos para que os nossos governantes, o Banco de Moçambique, o Ministério de Economia e Finanças também, traçassem políticas para a continuidade, digamos, da operacionalização deste setor informal em Moçambique. Neste caso, conto com 3 oradores convidados. O primeiro orador é o Dr. Clive Juiz, este mestrado em ciências de economia, em ciências autoriais na Faculdade de Economia, e também contamos com o Dr. Roque, economista e pesquisador, assim como com o nosso ilustre e sobejamente conhecido, o Dr. Bernardo Neto, ele que é um empresário de renome nesta área de economia informal. Neste sentido, gostaria eu de convidar os meus colegas painelistas, começaria pelo Dr. Clive, para uma breve apresentação sobre a sua pessoa e o que faz neste momento. Boa tarde, ilustre. Dr. Clive, estamos juntos. Boa tarde, meu caro. E muito boa tarde a todos que estão a participar. Boa tarde a Roque também. Um reparo, apresentou-me como doutor, não sou doutor, apenas o nome serve, chamo-me Clive Juiz. E muito grato por este convite para poder participar desta conversa, acho eu, desta conversa que é para dialogar um assunto extremamente importante quando se trata da economia moçambicana. E espero contribuir. Obrigado. Obrigado, ilustre Clive, pela sua apresentação. Passo já a palavra para o Dr. Roque Magaia. Boa tarde, Dr. Roque. Muito boa tarde a todos. Vou fazer o mesmo reparo que o Clive fez. Também não sou doutor, todos me conhecem. Vejo muitos participantes aí que me conhecem, chamam-me Roque Magaia. E como me referenciou, sou economista e pesquisador. Queria, antes de mais, agradecer pelo convite que me foi formulado para participar neste importantíssimo debate que acredito eu que será um debate profícuo e fecundo em resultados que irão auxiliar aqueles que são os fazedores de política na adoção de políticas e medidas mais acertadas para fazer face a esta pandemia, e também pelo fato de que esta pandemia encontrou a todos nós de surpresa, sendo que os desafios que esta pandemia nos impõe não são dirigidos apenas aos profissionais de saúde, aos governantes, às empresas ou aos agentes econômicos de forma geral, mas todos nós somos desafiados, todos nós economistas, pesquisadores, advogados, seja lá qual for a área, toda a ciência está desafiada a refletir sobre como é que nós podemos sair desta situação. E, portanto, esse desafio configura-se em várias dimensões e na dimensão econômica, portanto, a grande questão e que tem sido subjacente em quase todos os debates sobre esta matéria é como é que nós podemos encontrar uma solução ótima para a equação ou para o trade-off entre a saúde e a economia. Portanto, qual é o ponto ótimo? Como é que nós podemos otimizar esta equação? Na minha perspectiva, se calhar, sob o ponto de vista teórico, nós podemos dizer que a solução ótima desta equação seria uma solução tal que o benefício que se obtém, sob o ponto de vista de saúde pública,
pela adoção das medidas restritivas administrativas de contenção a esta pandemia, deve compensar, ou mais do que compensar, aquilo que são os danos que poderão se configurar na economia devido a esta situação e que também se refletem, consequentemente, naquilo que é a capacidade dos agentes econômicos de gerar renda ou rendimento para a sua sobrevivência. Portanto, e esta questão traz à tona aquilo que tem sido o clamor do setor empresarial, do setor informal, só para corrigir, aquilo que tem sido o clamor do setor empresarial. Portanto, a principal questão que se coloca no setor empresarial, no setor informal é: nós vamos morrer do Covid ou vamos morrer à fome? Portanto, todos já devem saber, já devem ter ouvido essa questão. Portanto, acho que todos estamos desafiados a tentar responder a esta questão, a tentar refletir sobre como é que podemos ser disso. E, portanto, muito obrigado, espero contribuir de forma valiosa para este debate e muito obrigado. Muito obrigado, Ilustre Bernardo Roque, pela sua apresentação. Passo já a palavra ao nosso ilustre convidado empresário, sobejamente conhecido no mundo de negócio, o ilustre Bernardo Neto. Boa tarde, ilustre Bernardo. Boa tarde. Conseguem me ouvir? Exatamente, por favor. Sim, boa tarde. Boa tarde, ilustre. Sim, estou a ouvir perfeitamente. Exato, por favor, poderia se apresentar aos nossos telespectadores neste momento de debate? Ok, eu chamo Bernardo Neto Bomba Caetano, estou a falar de Nampula, sou empresário, ou melhor dizer, empreendedor. Passei do setor informal, agora para o setor formal. Obrigado. Muito obrigado, ilustre. Agradeço a vossa disponibilidade neste momento. E, sem mais delongas, convido a todos a participarmos já naquilo que é o cerne do nosso debate sobre os desafios e as perspectivas do financiamento no setor informal, olhando para os desafios que a Covid-19 impõe ao nosso país e não só para os nossos vizinhos a nível da África Austral, assim como pelo mundo fora. Começaria com o Dr. Magaia. Gostaria de ouvir um pouco sobre como é que avalia o impacto da pandemia da Covid-19 no setor informal e o que pode se esperar nos próximos tempos se esta doença ou este vírus se prorrogar. Obrigado. Muito obrigado, Luís. Bom, se calhar ia começar por referenciar que, na verdade, esta pandemia está a afetar não só o setor informal, portanto, o setor informal faz parte de um conjunto de agentes, de um conjunto de, vamos lá, de elementos ou integrantes de uma toda a sociedade que está a ser afetada por esta pandemia. E, portanto, na minha percepção, o mecanismo ou a forma com que a pandemia está a afetar a economia de forma geral e não só o setor informal em específico, pode ser olhada sob o ponto de vista de duas perspectivas. A primeira perspectiva seria a perspectiva macroeconômica. Portanto, eu chamaria isto de efeito natural, porque o contexto macroeconômico que caracteriza não só a nossa economia ou o nosso país, mas todos os países do mundo, desde a inclusão desta pandemia nos finais do ano passado até a esta parte, coloca desafios enormes do ponto de vista de atividade econômica e causa uma disrupção naquilo que é o fluxo de atividade
e, portanto, todos os segmentos das cadeias de valor que congregam o setor informal foram atingidos, e este setor, por ser o setor mais vulnerável, poderá estar a sentir os efeitos de forma mais ostensiva. Outro mecanismo, ou a outra forma que eu podia elencar como um mecanismo através do qual esta pandemia está a afetar o setor informal, seria um mecanismo que eu diria que é um efeito induzido. E este efeito resulta das medidas que vêm sendo adotadas com vista ao conflito de reduzir ou conter aquilo que é a propagação desta pandemia. Portanto, este conjunto de medidas que tem um cerne no confinamento, no distanciamento social, portanto, estão também a ter um impacto significativo no setor informal. E, portanto, o setor informal, pelas suas características, diria, as características assim inerentes, este setor figura como o setor mais afetado, porque é um setor que depende de renda diária e, por conta disto, não dispõe de fontes alternativas de renda, não dispõe de poupanças que poderão ser acionadas neste momento para fazer face a esta crise. E acho que nos próximos tempos o que nós podemos esperar é que a situação se agrave ainda mais, porque se nós formos a olhar para a situação, o próprio setor informal tem as suas segmentações. Se nós formos olhar para a base, digamos, aquele agente do setor informal que encontra-se na base, ok? Que encontra-se na base, que acorda de manhã, aquela senhora que acorda de manhã, vai a Machamba, vai colher alface e vai vender no passeio. Portanto, esta gente, ou seja, este segmento do setor informal, será afetado ou está a ser afetado de forma muito mais dura do que aquele que tem algum capital. Porque, por exemplo, dono de uma ferragem ou de uma mecânica, por aí, é um agente do setor informal, mas comparando com esta senhora que acorda logo cedo, vai vender alface, pode estar relativamente melhor posicionado do seu ponto de vista de impacto. Portanto, acho que esta gente ou este segmento do setor informal será mais afetado, e à medida que a pandemia vai progredindo, portanto, o efeito torna-se cada vez mais ostensivo. Eu iria dizer que o que eu espero é que, portanto, é importante ter uma expectativa positiva de que provavelmente daqui a algum tempo a pandemia poderá ser controlada. Mas, infelizmente, sendo realista e sendo pragmático, olhando para aquilo que é a realidade, eu acho que nos próximos 3 meses estes efeitos ainda estarão lá. Por mais que exista já uma solução, portanto, já se fala de uma vacina, e, portanto, o mundo, alguns países já têm estado a abrir as portas, já têm estado a relançar a economia, mas o nosso país, pelas configurações do nosso país, pelos desafios que nós temos no nosso país, ainda estamos muito longe de lutar contra isto, e saber que nós já viemos de uma crise no ano passado, os choques climáticos, nomeadamente o ciclone Idai e Kenneth, que afetaram de forma severa a zona sul e a zona norte, e os operadores do setor informal também sentiram esse efeito de forma muito dura, e, portanto, esperava-se que este ano fosse um ano em que a economia pudesse recuperar e grande parte dos agentes informais que sofreram no ano passado pudessem revitalizar-se, mas acabamos também nos debatendo com este choque que veio agravar ainda mais a situação. Portanto, eu acho que é necessário que existam políticas muito bem estruturadas, muito bem concebidas para ajudar este setor, porque nos próximos tempos a situação será caótica. Muito obrigado, Listo. Ilustre, obrigado pela sua explanação. Obrigado pelos pontos trazidos aqui. Numa perspectiva de que tudo, se continuar de facto, esperam-se cenários difíceis para as comunidades, assim como para os operadores do setor
informal. Muito bem que frisou aqui que temos senhoras que saem muito cedo e se depende muito mais da agricultura para a sua subsistência. Isso é muito bom para ver quais são os mecanismos e formas de reinvenção podemos encontrar no setor informal para que, de facto, este continue operacional. Dr. Cleive, Dr. Cleive, juiz, por favor, nessa questão de pensar em mecanismo de reinvenção para o contínuo desempenho da economia informal ou do setor informal em Moçambique, gostaria de ouvir um pouco sobre que abordagens de sustentabilidade podem ser adotadas por forma a evitar riscos sistemáticos de uma crise de financiamento no setor informal em Moçambique, principalmente com os desafios claramente impostos pela Covid-19 no nosso contexto, no nosso país. Dr. Cleive? Muito obrigado, caro ilustre Mutondo, pela palavra e pela questão bastante interessante sobre a sustentabilidade, como disse, do financiamento ao setor informal. Primeiro, gostava de dizer que gostava de situar um pouco. É verdade que, conforme disse e bem falou, os estudos sobre o setor informal datam de há anos e existem convergências sobre as origens do próprio setor informal, mas é uma complexidade toda ela que compõe este setor e a sua percepção, os ângulos em que se manifesta esse setor é importante para medidas que possam melhorar esta questão. Mas antes, nesta abordagem, eu gostaria de trazer a semelhança do que o meu colega falou antes. É importante que mesmo dentro do setor informal percebamos que, não sei qual é a linguagem que vamos usar aqui, se podemos dizer classes ou segmentos, mas a percepção destes diferentes segmentos que compõem o próprio setor informal necessitam ou requerem medidas também de políticas de intervenção também diferenciadas. Conforme disse, existe um segmento que é um segmento mais crítico, diria que mais vulnerável, cuja dependência da renda é diária, é característico por ser diária ou de um período não seja muito. E para além disso, este setor, para além de ter a renda diária, não existe aquilo que eu posso dizer, não tem estabelecimento fixo onde exerce as suas atividades, caracterizados por vendas em ambulantes, nas estradas, em sítios de aglomeração. Portanto, para este setor, o conceito que eu havia de trazer não é, neste contexto de Covid, eu não chamaria de financiamento ao setor informal. O conceito que eu havia de trazer para este segmento é mesmo questão de subsistência, é uma situação de vulnerabilidade, desculpa com esta palavra, mas é uma questão mesmo de subsistência. Antes de pensar em financiar, aqui é uma questão de subsistência. Então, eu chamaria que medidas podemos tomar para apoiar este setor. E aí, a questão de ação social, a questão de ação social é que seria a primeira linha para apoiar a este setor, pese embora também se reconheça pelas próprias características deste setor e a questão de ação social no nosso país, este setor, a priori, não está inscrito no sistema, diria, no sistema formal de segurança social, que cabe ao governo, na sua verba, através do Instituto Nacional de Ação Social, prover, porque é uma questão de vida, é uma questão de subsistência.
E mais do que isso, pelas dinâmicas que o setor, que o Covid-19 impôs, não só, como meu colega bem disse, esta não afetou somente ao setor informal, mas a toda uma cadeia, toda uma economia foi afetada por este setor. Se pudermos observar, de uma forma, pode não ser ainda grandiosa, houve um movimento de partes eu diria que trabalhadores que estavam no setor mais próximo ao formal para este setor que já requer uma obrigatoriedade no sentido de assistência de nível social. Portanto, para este setor, eu gostaria de trazer o termo mais como apoio social do que financiamento como tal. Existe outro setor, pode ser ele de comércio, pode ser de turismo, pode ser de transporte, mas já tem uma pequena estrutura estabelecida. A este setor, sim, eu posso considerar que podemos começar a falar de critérios de financiamento através das pequenas instituições financeiras. Estamos a falar dos microbancos e tudo mais. Aqui, neste contexto, podemos começar a pensar em como podemos financiar. Agora, nessa abordagem, eu gostaria de trazer aqui duas perspectivas. Uma perspectiva que é a curtíssimo prazo, que seria ajuda aos que estão numa situação de vulnerabilidade crítica. Então, neste curtíssimo prazo, para além daquilo que já acontece, temos vindo assistido em algumas regiões, já existe um apoio através da segurança social. Agora, a questão que se coloca e que deve se realçar é que este apoio seja efetivo, que chegue, de facto, às comunidades necessitadas, e aqui é chamada, mais do que nunca, a questão de transparência, a questão de responsabilidade a todos os segmentos da sociedade. E para este setor, esta segmentação que eu chamei de apoio, é também uma altura que se exige a capacidade também de inovação. Aqui todos os segmentos da economia são chamados a ser resilientes, a criar novas formas de sobrevivência, porque vejamos que se já não posso sair ou se tenho limitação em termos de locais para eu vender os meus produtos, sejam eles agrícolas ou e tudo mais, então temos que ter essa capacidade de inovarmos e criarmos novas maneiras de continuar a subsistência. Portanto, no curtíssimo prazo, numa situação atual, a questão de facto seria o apoio. Agora, trazendo a questão, voltando para o lado que eu chamei que provavelmente estaria mais interessado dessa questão do financiamento, que são as pequenas instituições estabelecidas ou grupos formais que têm local estabelecido, podem ser encontrados, têm uma pequena uma estrutura e que provavelmente usa-se dessa estrutura como colateral, pois bem sabemos que para ter um financiamento tem que se apresentar uma colateral. Agora, para esta estrutura, eu não sei se vou ser um pouco controverso aqui, mas eu queria dizer que no longo prazo não seria, como uma nação, como jovens, não poderíamos pensar em sustentabilidade de financiar sustentabilidade do financiamento a esse setor, porque no longo prazo nunca vai existir uma sustentabilidade do setor informal. Pois vejamos, o setor informal surge para fechar as falhas do mercado que o formal não consegue cumprir, que é a questão do emprego, é a questão da pobreza, surge nesse contexto. Então, o que devemos pensar são em medidas e instrumentos que tornem o informal ao formal. Muito bem disse o nosso colega aqui, que ele disse já passou do informal para o formal. Isso é que garante sustentabilidade ao longo prazo. Porque ao passar do setor informal para o formal, já estamos a dizer, sob o ponto de vista do Estado, há mais coleta de receitas, que estas receitas, provavelmente estas receitas podem se traduzir, primeiro, na melhoria das condições infraestruturais daquele praticante que era informal e já é formal e, consequentemente, melhorar aquilo que são os seus negócios
e também pode servir para ajudar e ter mais, creio eu, mais receitas para financiar o setor, aquela camada que está na situação de vulnerabilidade. Portanto, na minha ótica, para este segmento que pode ter empréstimos através dos microcréditos, os mecanismos que devemos adotar é apostar, por exemplo, na educação, e que os nossos programas de educação eles devem ser qualitativos e de modo a que capacitem as pessoas para que depois de graduadas aquela problemática da inserção pós-formação e o trabalho seja minimizada, e por esta via reduzir a questão de certos graduados que também voltam ao setor informal por conta dessa problemática do match, daquilo que são as suas capacidades, aquilo que o mercado requer. Portanto, para finalizar, eu ia dizer que no curto prazo temos que pensar e sermos mais responsivos e transparentes em ajudar a camada social. No longo prazo, o que devemos fazer é usar o setor informal como ponte para erradicarmos a pobreza, para melhorarmos as condições de vida, porque o setor informal, no longo prazo, dificilmente vai reduzir as desigualdades, dificilmente o governo pode fiscalizar e regularizar as desigualdades, garantir segurança social, pois bem sabemos alguns segmentos do setor informal, por conta própria, as pessoas podem se inscrever, por exemplo, no sistema formal, que é o INSS, para ter isto. Mas, por si só, no longo prazo, esta situação não seria tão sustentável. Então, os caminhos que devem acontecer é, sim, o setor informal tem que ser, eu diria que se começássemos hoje a pensarmos em políticas, provavelmente para daqui a 30, 40 anos, diria que temos que usar o setor informal como ponte para a formalização. Porque o objetivo é erradicar as desigualdades, aumentar o emprego, mas qualidade do emprego, não só o emprego, qualidade do emprego, que é este que nos torna mais resilientes em tempos de crise. Obrigado. Obrigado, ilustre Cleife Luís, pela sua explanação e também pela contribuição que aqui traz sobre este nosso tema, falando da questão do financiamento do setor informal no contexto do Covid-19 em Moçambique. E também obrigado por chamar a atenção aos fazedores de políticas e tomadores de decisão sobre a questão de olhar para as classes mais vulneráveis no que consiste na sua sustentabilidade, ou subsistência, nesse caso, neste período em que estamos em estado de emergência. Agora, é claro que coloca aqui também desafios aos próprios fazedores de políticos, a questão da reestruturação, não é, do setor informal para o formal, o que, na verdade, desde o acredito que eu, a economia nacional ou o governo tende a fazer isso, mas por questões da força motriz, não é, deste setor, tem enfrentado os seus desafios. Muito obrigado, Cleife, pela partilha dos seus pontos de vista em relação a este tema. E voltaria também para o meu ilustre Rod Magaia. Bernardo, sim, desculpa, é o Bernardo, não, é o senhor Roy Magaia, para ouvir um bocadinho sobre a questão, uma vez que levantamos lá em cima o fato de o setor informal albergar maior parte da massa laboral. Em contrapartida, temos estas medidas anunciadas pelo governo. Uma delas, por exemplo, é o encerramento de alguns centros comerciais, a hora do encerramento dos mercados, que as 17 horas os mercados devem fechar por aí em diante, e há desafio no cruzamento entre os comerciantes e os próprios consumidores, neste caso,
os clientes. Queria ouvir de si, ilustre Roque, sobre estas medidas todas. Que implicações terão na sobrevivência do setor informal no país? Ilustre Roque, tenha bondade. Ilustre Roque. Manda para o play. Bom, o Ilustre Roque parece termos perdido o sinal, mas não é por isso. Talvez o colega economista Cleide poderia se debruçar um pouco sobre o seu ponto de vista em relação a este aspecto. Ilustres? Enquanto aguardamos. Sim. Sim? Por favor. Mais uma vez, muito obrigado pela questão. De facto, esta é uma questão pertinente, sob o ponto de vista do trade-off, diria, entre as medidas de isolamento e as medidas restritivas que foram impostas vis-à-vis esta questão da permanência e sustentabilidade do setor informal. Primeiro dizer que, infelizmente, esta situação do Covid-19 deixou numa situação, deixou dois extremos, que é a questão de saúde pública, por um lado, e, por outro lado, a questão da vida humana, a questão da sobrevivência, e que esses dois extremos, infelizmente, não são uma opção. A opção é tentarmos encontrar um equilíbrio em que se mantém a questão da sobrevivência humana vis-à-vis a questão da prevenção contra a doença. Agora, certamente, se formos a ver aquilo que é a característica do setor informal, e mais uma vez é preciso também perceber as diferentes áreas em que este setor informal se opera. Claramente, muitos de nós, quando olhamos para o setor informal, vimos a primeira questão dos mercados. A questão dos mercados informais é a primeira questão que nos aparece à vista. Mas fora deste existe todo um conjunto, não é só os mercados. Temos a questão do transporte, também afetado por esta situação. Temos a questão do turismo, que o encerramento, seja total ou parcial, por exemplo, como bem disse, das fronteiras, afeta esse setor diretamente, ou seja, tem um impacto direto. Como bem sabemos, o setor do turismo, no contexto moçambicano, é mais dependente dependente das visitas estrangeiras. Portanto, este todo um conjunto afeta todos os segmentos informais, pese embora o nível do impacto tenha períodos diferentes. Em alguns casos, o choque é imediato, como este exemplo que acabei de dar da questão do turismo. Se formos para o lado da questão do transporte, a questão que se coloca é, tudo bem, não dissemos que não há transporte público, mas há redução, por exemplo, do número de pessoas que podem acompanhar o transporte e, consequentemente, isto leva a queda de receitas. Se há queda de receitas por parte destes operadores, leva alguns a saírem do setor, se formos a falar do setor de transporte, e, por outro lado, agrava, porque existe a massa laboral que tem que ir ao trabalho para poder garantir o seu sustento. Portanto, é um efeito, tem um efeito sistêmico, interligado, tal como é assim a economia.
Portanto, esta questão do fechamento, voltando para a questão do fechamento, eu diria que o que tem que acontecer é a capacidade dos diferentes setores, claramente com apoio do governo, mas a capacidade dos diferentes setores serem inovativos e mais aquilo que vinha realçando. É melhor pormos Vodacom? Tem uma voz no fundo. Mas eu dizia que era a capacidade de serem... Eu fechei, vou fazer o que não estou vendo. E a percepção e o trabalho conjunto, neste momento, é extremamente fundamental. Se formos a ver a questão dos mercados, por que os mercados? Os mercados são grandes fontes de aglomeração e, por isso, grandes fontes de risco. Portanto, a capacidade dos próprios mercados, através dos seus, diria, as suas massas associativas, criarem mecanismos, sejam eles, por exemplo, rotativos, no sentido de que tudo bem, entende-se que é uma questão de sobrevivência diária, mas se não haver, por exemplo, esta questão de rotação, então estamos a dizer que em 2, 3 semanas ninguém mais irá vir vender, porque todo mundo estará contaminado. Essa é uma opção que pode ir se avançando. Agora, outra sugestão que podia ter, sabemos muito bem que falou aqui da questão do fechamento, parcial ou não, das fronteiras, e grande parte do nosso comércio depende da ida ou não de um país para outro. O que podia sugerir, ou como medida, a priori, fecham-se as fronteiras, porque também são pontos de aglomeração, e é muito importante que se evite essas aglomerações, porque a capacidade de rastreamento, do ponto de vista de onde cada um de nós esteve, é difícil. Então, a solução é restringir as fronteiras. Então, como uma medida que eu acho que podia se implementar, podia-se começar por adotar-se pequenas massas associativistas. Suponhamos que nós estamos próximos a uma fronteira e usamos ela para fazermos a compra da nossa mercadoria para revender. Provavelmente, se juntarmos em pequenas massas associativistas, e aqui vamos chamar os dois governos dos países a cooperarem, no sentido de, provavelmente, se eu estou na indústria alimentar e compro ovos ou compro açúcar fora para vir a vender, não precisar que seja individualmente continuar a fazer esse processo, mas provavelmente em associações, em delegações de 2 a 3 pessoas, é uma hipótese, pode-se fazer este processo, contribui-se e se entenda que esta necessidade de viagem é uma massa associativista que vai comprar de um lado vis-a-vis e voltar a fornecer o seu mercado e assim tentamos evitar esses aglomeramentos. Claramente, aqui é chamada a questão da responsabilidade, a questão da honestidade, para que estes mecanismos possam funcionar. Portanto, é um desafio colocado a todos nós e devemos tentar criar mecanismos inovativos para mantermos este balanço entre a saúde e a questão da sobrevivência. Obrigado. Nas comunidades. Assim, dizer que muito obrigado, ilustre Clive, pela sua intervenção, e traz aqui mais um elemento importante, que é a questão da transparência na gestão das finanças ou na gestão dos apoios, não é, que são fornecidos pelo governo, assim como pelos parceiros na diáspora, e também a questão da cooperação dos dois governos para ver se suavizam, não é, as medidas colocadas neste estado de emergência. Por questões de gestão do tempo, partiria para o nosso ilustre convidado, o empresário Bernardo Neto, para saber um pouco dele como pessoa que vive dia a dia com os operadores informais, assim como formais, para nos trazer um pouco daquilo que tem sido o sentimento
da classe empresarial no mundo onde opera, e também sabermos como é que eles têm respondido a estes desafios que a Covid-19 traz para o seu setor e principalmente para as suas atividades. Ilustre Bernardo, boa tarde. Boa tarde, Ilustre Bernardo. Ilustre Bernardo, boa tarde. Bem, parece que o nosso convidado especial, ele que opera no mundo do comércio, seja formal assim como informal, ainda não está conectado. Bom, partilharia também aqui alguma experiência de agentes que operam no setor da agricultura, assim como vendedores informais, indústria hoteleira e turismo, por aí em diante, uma vez que certas análises feitas há dias atrás sobre as percepções destes grupos de agentes econômicos revelam que, na verdade, estão totalmente lesados por causa deste não cruzamento entre as massas que fazem, não é, o seu negócio. E também, para o caso de Inhambane, passamos por lá e sabemos que muitas agências estão fechadas e por aí em diante. Então, isso, na verdade, pela primeira vez em Moçambique, temos uma convergência onde o grupo do patronato, assim como o grupo de empregados, se convergem em exortar, neste caso, o governo a suavizar as suas medidas. E uma das recomendações é que todos, na verdade, devem pôr as máscaras. Todos, na verdade, devem recorrer a desinfetantes, não é? Para que a pandemia, o vírus da Covid-19 não seja, neste caso, um fator que possa constranger a atividade econômica no país. Então, este é um sentimento, não é? Dos operadores destas áreas. Agora volto mais uma vez ao ilustre Bernardo, não sei se já estamos em linha. Bernardo Neto, boa tarde. Ilustre Bernardo, boa tarde. Bem, voltaremos depois com o ilustre Bernardo. Passaremos para o segundo ponto, olhando para as medidas que o Banco de Moçambique tem tomado neste contexto da Covid-19, para também ver se suaviza um pouco o ônus ou o peso que todas as classes ou setores estão passando neste momento, principalmente o setor informal. Uma das medidas adotadas pelo Banco de Moçambique é na obrigatoriedade da constituição de provisões de restrição de créditos e também a retirada das restrições no acesso à janela da facilidade permanente de cedência, nesse caso de crédito, entre outras medidas. E, face a isto, gostaria de voltar para o meu convidado, o Roque. Hello, Roque. Muito obrigado, Luiz. Sim, gostaria, ilustre, antes de saber de ti, qual é o papel do Banco de Moçambique no financiamento, não é, do setor informal, nesta altura de Covid-19, e também, será que as medidas adotadas pelo BM, neste caso, terão algum impacto nos operadores do setor informal? Se sim, como é que isso irá se refletir? Caso contrário, o que é que deve ser feito para que, de facto, a economia nacional continue a caminhar? Muito obrigado, camarada. Bom, na verdade, eu iria começar por tentar dar uma espécie de contextualização sobre esta questão que me coloca.
Na verdade, o objetivo primordial do Banco de Moçambique é assegurar ou garantir a estabilidade macroeconômica que se traduz na estabilidade do nível geral de preços. Entretanto, estando este objetivo assegurado, o Banco de Moçambique pode, pois, desfocar-se deste objetivo e alvejar outros objetivos, tais como o estímulo da atividade econômica, a estabilidade macrofinanceira e outros objetivos que têm a ver com a economia real como tal. E neste momento tem sido isto que o Banco de Moçambique tem estado a fazer. Portanto, eu diria que a política monetária tem sido conduzida de tal forma que considere que o nível geral de preços está em níveis satisfatórios para aquilo que são os objetivos preconizados no âmbito da política monetária. É por isso que o Banco de Moçambique tem estado a adotar políticas que, no contexto daquilo que é política monetária, diria que são medidas contraprudenciais que têm em vista suavizar ou aliviar a pressão face à banca comercial e, portanto, espera-se que esta ação possa se repassar para a economia real. Portanto, isso quer dizer que existe, ou seja, o Banco de Moçambique não dispõe de instrumentos ou dispõe de instrumentos limitados para afetar a economia real. E o setor informal também, fazendo parte da economia real, portanto, pode-se deduzir ou pode-se concluir que há uma limitação muito grande que o Banco de Moçambique tem para afetar ou para influenciar ou mesmo ajudar o setor informal, porque existe um mecanismo de condução, ou diria um mecanismo de transmissão bastante complexo que envolve lá a banca comercial e, portanto, o primeiro agente que a banca comercial vai se relacionar com ele é o agente formal. E mesmo o próprio agente formal, é muito difícil que a política monetária afete diretamente o agente formal. É por isso que eu acho que é muito complexo pensar em como é que o Banco Central pode ajudar o setor formal nesta. Portanto, de forma direta, acredito que não existem mecanismos assim muito visíveis que podem ser privilegiados para ajudar o setor informal a partir da política monetária. Entretanto, pelo fato do setor informal estar inserido dentro da economia e, portanto, algumas medidas que o Banco Central tem estado a adotar tenham em vista estimular a economia de forma geral. Portanto, a partir desta forma, o setor informal pode também acabar ser afetado, mas desta forma, porque de forma direta não podemos esperar que exista um mecanismo que pode permitir o Banco Central. Portanto, com isso quer dizer que não é possível, ou se é possível, o espaço é bastante limitado, os instrumentos que o Banco Central tem para fazer isso são muito limitados. Portanto, o que tem que ser feito é o que os outros países também têm estado a fazer, é criar mecanismos de uma política social, como o Clive muito bem diz. Aqui o que se pretende neste momento, não vale a pena pensarmos em políticas econômicas, porque políticas econômicas têm a característica de serem políticas de estímulo. Portanto, são políticas de estímulo que o fazedor de política introduz e espera reações dos agentes econômicos. O que nós pretendemos agora, estamos a falar das dificuldades que o setor informal está a ter. O que se pretende são políticas sociais, políticas de apoio a esse setor. Portanto, o que o Banco Central, o Banco de Moçambique, neste caso, provavelmente pode pensar em fazer, como os outros países têm feito, é tentar pensar ou desenhar um mecanismo ou um pacote de apoio a esta gente em coordenação com o governo, descendo, obviamente, as diferentes abordagens que o Clive apresentou, e só por esta via é que o Banco Central pode, mas isto tem um custo muito elevado para aquilo que é a atuação do Banco Central, tendo em conta os objetivos e as diretrizes que um Banco Central tem. O Banco Central da Nigéria, por exemplo,
tem estado a financiar diretamente, criou uma linha de financiamento direto aos agentes econômicos. Portanto, o que tem sido dito é que vários economistas têm comentado sobre isso, que esta atitude pode, a médio prazo ou a médio e longo prazo, pode trazer complicações muito sérias para a condução da política monetária. Portanto, meu caro, dizer que existem vários desafios nesta questão do setor informal, e o que tem que ser feito é sentar e refletir sobre como é que nós podemos doar dinheiro. Estamos a falar de doar dinheiro, não estamos a falar de financiar, como o Cláudio muito bem disse. Estamos a falar em dar dinheiro para as pessoas sobreviverem. Porque se pensarmos em financiar, eu gosto de falar de forma muito pragmática, falando de coisas que podem ser feitas a breve trecho. Se nós queremos falar em financiar o setor informal, nós não vamos ter uma solução à vista. Portanto, o que nós temos que pensar é como é que todos os agentes, o Banco Central, vamos lá, o Ministério da Economia e Finanças e os outros agentes do quadro governamental, como é que podem apoiar o setor informal a partir de donativos diretos e não pensarmos em financiar o setor formal como tal. Muito obrigado, ministro. Obrigado, Luís Roque, pela partilha de seus pontos de vista. É verdade, penso que é o momento mesmo agora de se repensar em políticas sociais que possam, de facto, abranger a toda a classe, sejam empresarial, sejam informais, assim como formais. Também creio que será um desafio enorme a modalidade em que o governo poderá encontrar para injetar dinheiro ou a massa monetária para a sobrevivência ou a subsistência das pessoas neste momento. São desafios e acreditamos que tudo é possível, desde que os nossos fazedores de política estejam concentrados para que, de facto, aloquem medidas essenciais e responsáveis para fazer face a esta Covid-19. Agora, não sei se temos o nosso colega Magaia, não, o Bernardo Neto. Sim, boa tarde. Bernardo. Boa tarde. Viva Bernardo, boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Sim, ilustre, nós pedíamos para que partilhasse com os nossos telespectadores, assim como com os nossos panelistas, sobre o vosso sentimento como operadores do setor formal. Eu sei muito bem que tens se cruzado com outros operadores informais. Qual é o sentimento destes face às medidas que o governo tomou para o setor? É muito triste, é lamentável. Neste momento, nós estamos a viver aquilo na prática, no terreno. É difícil continuar a manter as nossas rendas, é difícil manter as nossas despesas, porque não temos renda, e na verdade. Se for a ver, nós que já saímos um bocado do informal, mas temos ainda o sangue do informal, nós sentimos isso na pele. Por quê? Os nossos pequenos contratos que temos com as grandes empresas, muitas vezes não são honrados. Nisto, fica muito complicado nós continuarmos a pagar as nossas despesas. Isso para nós, os informais, no caso, ou os formais iniciais, ou os informais da classe alta, posso assim dizer, de um segmento mais avançado, mas fica mais complicado ainda para aqueles informais do segmento mais baixo, se posso assim dizer. Este, de facto, aquele que sai para ir vender e ganha a sua renda diariamente e já não pode sair, porque temos em conta que muitas obras estão paradas, obras grandes, eles iam vender ao lado das obras, escolas estão fechadas, estão encerradas, igrejas estão encerradas, onde eles iam ganhar o seu pão dia a dia. Neste caso, é muito difícil sobreviver para esse tipo de segmento. Né? Neste momento, estamos com muita dificuldade de tesouraria e que dizer que não podíamos financiar, eu iria um bocado discordar. Eu acho que podemos sim pensar em financiar, mas desenhar alguns pacotes específicos para nesse contexto do Covid.
Por exemplo, eu penso que é possível fazer a comercialização de cereais, porque é o que no momento está a acontecer. É possível financiar para a agricultura. É possível. Não é? Porque neste momento está-se a comprar cereais, está-se a fazer a campanha agrícola. Então, podemos financiar neste segmento. Para quem tem entendimento de comercialização, pode ser financiado. E não só algumas microfinanças, agora pararam de financiar, sim, para as outras áreas, mas direcionaram mais os créditos ou os financiamentos para o ramo agrícola e a comercialização. Isso é possível fazer. As farmácias, por exemplo, é possível. Então, para dizer que, para aqueles que o colega Roque, penso que é Roque, o juiz, estava aí na sua explanação a dizer que aqueles que saem dia a dia, uma mamã que vende uma badia, de facto, nós é preciso repensarmos, os microbancos ou as microfinanças não podem estar aqui só a dar dinheiro, não. Eu penso que o papel não é só esse, eles têm que trabalhar como um triângulo. Uma coisa é ceder, sim, os créditos, mas outra coisa é apoiar os informais a saírem do informal para formar, fazer esse papel. Não só ceder, mas também fazer o acompanhamento e depois fazer a estratégia de retirada. Se já está lá no formal, pode retirar-se paulatinamente. Mas também, aí está, o governo tem seu papel. Nós sabemos que agora, para a pessoa passar para o formal, é muito complicado com as licenças. Né? A parte da documentação, a legalização das empresas é muito complicado. Então, eu penso que é possível, sim, financiar. Algumas microfinanças ou alguns microbancos estão, nesse momento, a desenhar alguns pacotes específicos para o contexto do Covid. Não existe, a maior parte deles não tinham, fomos encontrados de surpresa. Foi um choque para todo mundo, quem somos nós, Moçambique, para dizer que nós estamos nesse coisa, se todo mundo está com dificuldade e ainda os do primeiro mundo, os países do primeiro mundo estão-se a ressentir, então nós também não tínhamos como não nos fazer ressentir. Mas os microbancos, as microfinanças, o governo, é preciso aqui todos repensarmos rapidamente, porque isto não vai passar de hoje para amanhã. E ainda eu tenho dito que o futuro é incerto, nós não sabemos o que vai ser dito no dia 30, estamos a esperar no dia 15, mas dia 30. Pode ser dado mais um mês, não sabemos o que vai acontecer. Há quem diz que não vai acontecer mais nada, vai parar, tudo vai abrir, mas tenho muitas dúvidas. Mas, entretanto, o que eu poderia dizer é possível sim financiar, é possível pensarmos em grupos organizados, né, de pequenos comerciantes. Eles podem se organizar em grupos, né, organizados e solidários para receberem um crédito. Por exemplo, se estava a receber um crédito para fazer um negócio de badia, vamos vender marrelo na estrada, nós podemos reunir 4, 5, 10 mamães, juntar e dizer, não, vocês agora vão à comercialização, vão à castanha, vão comprar gergelim e fazer acompanhamento. Porque senão, se isso não acontecer, eu espero que no futuro vamos ter aqui muitas ondas de criminalidade, vão aumentar a criminalidade, é difícil nós conviver, nós, pai de família, voltar para casa, ou não poder sair de casa, estar com seus filhos numa situação de fome. Porque se não for, vamos passar essa fome. Eu tenho um pouco de experiência, porque assisto várias empresas, já em muitas empresas de vários segmentos, desde as mais pequenas e algumas grandes. Então, tenho essa experiência de viver na realidade aquilo que era o momento antes e agora o momento do Covid. E com uma expectativa positiva de que rapidamente nós vamos voltar à normalidade. Mas para tal é preciso um empenho de todos, na medida de que é possível financiar, não ao consumo, como o doutor aí dizia, não vamos faltar para o consumo. Eu acho que Moçambique ainda não está em condições, não sei, é possível, mas é muito difícil para organizar e dizer que vamos financiar o consumo. Mas é possível financiar pequenos negócios mais de maneira organizada. Pensando que, desenhando pacotes específicos para o contexto do Covid, eu caí na Nampula, andei em algumas microfinanças, não tem ainda pacote específico para o Covid, mas todos estão em processo de desenho. Então, estamos um bocado atrasados, acredito, porque já o Covid já está a levar mais ou menos 6 meses. Então, era de esperar que essas políticas ou esses pacotes fossem desenhados com muita rapidez, mas estão
estão em processo, onde eu pude apurar, estão em processo, mas está a acontecer agora, não está a existir, não está a acontecer financiamento. Porque imagina, tive uma questão, olha, como é que vamos financiar alguém que não tem onde ir vender? É onde caímos na situação de crédito ao consumo. Se a pessoa não consegue vender, as igrejas estão encerradas, o local onde praticava o comércio está encerrado. Então fica difícil financiar naqueles moldes normais. Mas podemos pensar em financiar nos moldes ou no contexto da Covid. Então, devem ser desenhados pacotes específicos para o contexto da Covid. É a minha opinião. Obrigado. Obrigado, Ilustre, pela partilha da sua e da vossa experiência neste que é o mercado formal e informal. E também obrigado por trazer aqui alguns elementos que possam contribuir para que os fazedores de políticas monetárias possam repensar, não é, em como, digamos, reduzir o peso que os operadores da economia informal estejam neste momento passando no âmbito do Covid-19. Talvez esse seria o momento de se relançar, pensando bem, o Fundo de Desenvolvimento Distrital, não é? Para o benefício de todas as classes que precisam de encontrar um mecanismo para a sua sobrevivência no país, assim como em localidades longínquas. Bom, por causa do tempo, gostaria de informar aos nossos telespectadores, aqueles que enviaram algumas mensagens, perguntas, nós iremos retomar uma outra oportunidade para juntos esclarecermos certas questões que aqui foram colocadas. Agora, em 1 minuto para cada orador, gostaria que recomendasse, neste caso, ao nosso governo, ao Ministério da Economia e Finanças, ao Banco de Moçambique, que é a instituição, neste caso, a fiscalizadora da política monetária, e também a outros níveis de governação, como o município, como os distritos, sobre que varinha mágica pode-se adotar para a não ruptura da atividade econômica no setor informal, olhando para este contexto em que vivemos do Covid-19. Começaria mesmo pelo ilustre Bernardo, últimas considerações, mas olhando para esta varinha mágica como empresário, o que deveria ser feito pelas instituições públicas? 1 minuto. Ok, obrigado. Eu iria dizer que nós ouvimos muito por alto dizer-se que a autoridade tributária aliviar a carga fiscal. Né? Nós hoje, eu, por exemplo, eu assisto empresas na área de contabilidade, mas temos situações de empresas que não estão a conseguir pagar o IRPC, praticamente o imposto sobre o rendimento do ano anterior, do exercício anterior. Eles tinham a tesouraria guardada, naquela que vamos pagar agora, mas não é possível porque tiveram que usar para outros fins. E se passa 1 semana ou 2 sem se pagar, e já aconteceu, estão a receber notificações. Então, qual é esse apoio que está a ser feito? Ou qual é esse apoio que o governo está a dar? Porque, no caso agora, era um momento específico, dizer, ok, os que já estão no setor formal, eu entreguei a declaração de rendimentos, eu mostrei que tenho 50 mil, por exemplo, por pagar, para entregar a cofre do Estado, mas não estou em condições agora de pagar. Então, estou a receber uma notificação com os devidos juros de mora. E a contar dia após dia. Então, eu acho que tinha que se acautelar, ok, ou dar-se um prazo para se pagar, mas nada de notificar agora, porque as pessoas nós estamos em condições. Então, não é possível alguém que já, por causa da própria declaração, né, da obrigação declarativa que o sujeito passivo tem, entregou, submeteu a declaração, mas não tem condições, não há aquele movimento financeiro a acontecer. Não tem dinheiro para pagar. Então, em seguida, passado 1 mês, estou a receber uma notificação. Então, os contribuintes estão a ser notificados, todos os sujeitos passivos, que é para
efetuaram o pagamento. Mas nós sabemos que não está-se a procurar saber por que não está a pagar. Que também, na verdade, sabemos por que não está a pagar. Então, eu penso que o governo, a varinha mágica do governo era agora aliviar, dar um prazo, deixar... Como estamos nesse período de quarentena, vamos procurar esperar um bocado para começarmos para os juros de mora começarem a contar. A dívida está lá, a obrigação está lá, e ninguém está a negar a pagar, mas que não seja forçado a pagar, que não seja levado, que não seja a contar juros de mora, que não seja levado a execuções, que não seja feito isso. E vamos esperar que o governo, a autoridade tributária, pessoalmente, a autoridade tributária, tenha que rapidamente parar e acompanhar esse contexto, porque é um contexto que nós todos sabemos. Obrigado. Muito obrigado, ilustre Bernardo. Obrigado pela sua participação neste debate e contamos contigo para as próximas oportunidades. Agora voltaria para o ilustre Roque Magaia. Por favor, qual seria a varinha mágica capaz de transformar a pedra em pão neste contexto do Covid-19, olhando para o setor informal? Últimas considerações. Muito obrigado, camarada. Bom, eu acho que nós temos que perceber uma coisa que é fundamental nesta altura do Covid, é que nós estamos num contexto de recursos limitados. Nós estamos num contexto em que todo mundo está em crise e mesmo as ajuda dos parceiros de cooperação, a própria arrecadação de receita. Portanto, de forma global, o país e o mundo estão a enfrentar uma crise que impõe uma grande escassez de recursos. Portanto, cada medida que nós devemos equacionar neste momento tem que ter em conta essa questão. Portanto, existem uma variedade de medidas que podem ser adotadas, mas a melhor opção tem que ter em conta que estamos num contexto global de escassez de recursos. Eu volto a referir que a questão do financiamento do negócio do setor informal é absolutamente importante, de facto. Entretanto, eu acho que neste momento a questão fundamental é a sobrevivência deste setor. Porque se nós estamos a pensar em financiar o negócio do setor informal, esse debate de financiamento do negócio do setor informal já vem há muito tempo. E em todos os debates sempre remete-se à questão da formalização. Por mínima que seja, sempre tem que existir um registro. Portanto, o tempo que vai se levar a desenhar um modelo de financiamento ao setor informal, eu acredito que o próprio setor informal já não vai estar lá, porque não vai sobreviver a isto. Portanto, o que eu acho é que tem que desenhar a varinha mágica que perguntas, tem que ser tal que desenhe-se um modelo para nesta fase, estamos a falar de uma perspectiva de curto prazo, uma política que vai ter efeito a breve trecho, garanta-se a sobrevivência do setor informal. Porque esta questão não é só no setor formal, mesmo nas empresas, já deve ter ouvido a CTA várias vezes a se debater com essa questão. O que nós queremos agora é a sobrevivência das empresas. A questão do financiamento, a atividade, a recuperação, já vamos ver depois, no pós-Covid. Agora nós queremos que as empresas sobrevivam. E eu acho que a abordagem tem que seguir, ou a lógica da abordagem tem que ser a mesma para o setor informal. E como é que nós podemos fazer isto? Primeiro tem que existir fundos. Onde vamos buscar os fundos para fazer isto? Parceiros de cooperação, portanto, temos parceiros, só vou terminar, temos parceiros de cooperação, portanto, os fundos de Estado não são suficientes, mas como é que depois nós vamos poder, equacionar ou chegar a uma solução viável, tendo em conta os recursos que temos? Portanto, eu acho que a varinha mágica, de forma geral, tem que estar associada a esta questão da sobrevivência e não do financiamento como tal. Muito obrigado. Obrigado, prezado Roque Magaia. Muito obrigado também pela sua participação e por nos trazer aqui como varinha mágica o desenho de um modelo, não é, sustentável
que cria uma forma de sobrevivência social num contexto de Covid-19. A mesma pergunta lançaria para o ilustre Cleive, juízo. Últimas considerações, também gostaríamos de ouvir de ti qual é a varinha mágica e contamos convosco para os próximos debates. Obrigado, ilustre Magaia. Muito obrigado, Carlos Luís. Eu ia refazer, primeiro se calhar ia refazer a questão no sentido de a varinha mágica tem que sair de todos nós. As recomendações para esta situação não cabe só ao governo trazer essas soluções, todas as soluções devem partir de nós e de todos os segmentos. Eu ia terminar a realçar um aspecto que disse no início, que dos segmentos que estivemos aqui a falar, provavelmente o primeiro segmento, o segmento mais vulnerável do setor informal, a questão que se deve ter em conta é a questão de ação social, financiamento à sobrevivência. Eu diria que apoio social, a questão da sobrevivência. E nesta questão, mais uma vez, a chamada transparência e responsabilidade das pessoas que estão em frente deste processo e que o apoio, de facto, chegue aos necessitados. Para o setor informal, a segunda segmentação, que chamamos de setor informal estabelecido, que tem alguma estrutura, é importante que seja, esse segmento é importante que seja inovativo, no sentido de, se eu faço uma atividade, este é um exemplo, se eu faço uma atividade, por exemplo, de venda de bebidas alcoólicas, que neste momento é proibida, se possível, eu posso tentar inovar e caminhar para aquele segmento, por exemplo, segmento alimentício, que este podemos permitir fazer atividade. Olhando para a questão do financiamento, o setor, os microbancos desempenham um papel importante, e o Bernardo bem falou, e na verdade isto volta a secundarizar aquilo que eu vinha dizendo, que os microbancos, este financiamento, não pode toda uma nação pensar que este financiamento tem que ser mantido. A sustentabilidade tem que ser este financiamento transformar o setor informal no formal, porque só o setor formal no longo prazo é que será sustentável. Nunca teremos uma economia sustentável mantendo-nos no informal. Agora, em termos de financiamento, esse é o desafio de todos nós. Claramente temos que entender as diferentes versalidades dessas microfinanças no apoio ao setor informal. Algumas delas, provavelmente a maior parte, são resultados de doações, programas de cooperação que dão estes fundos. Estas, devemos entender, olhando para o lado desta oferta, devemos entender que estas, provavelmente, nesta situação, têm uma capacidade um bocado estável para continuar a fazer esse financiamento. Claramente, o desafio é que ações inovativas, e essas ações inovativas têm que ser dos dois lados. O associativismo, a solidarização neste momento é muito mais importante, que ele pode permitir desenhar esses pacotes tanto do lado de quem procura o empréstimo, como do lado de quem está a oferecer o empréstimo, e tornar inovativo, porque se eu não tenho receita, porque a atividade foi encerrada, tenho que tentar incluir uma atividade que pelo menos garanta a subsistência. Agora, só para terminar, eu sei que já levei mais de um minuto, a ação que tem que acontecer é diálogo. Estas medidas que estão a ser traçadas não pode se deixar o governo separado e dizer que o governo tem que trazer soluções. O que vai acontecer é que o governo sozinho trazendo soluções provavelmente não serão realizáveis. Então é importante que as representações do setor informal, o governo, a academia, o setor privado, a sociedade civil, têm que encontrar dentro dos mecanismos tal como estes, esta é uma experiência, procurar encontrar pequenas soluções. E mais do que isso, é importante entender as diferenças, seja em termos regionais e seja também em termos do nível em que se pretende informar. Porque provavelmente o que vemos assistir em alguns casos é que existem políticas que são desenhadas e elas são muito boas, mas a questão do setor informal mais típico, provavelmente, na cidade de Maputo, pode ser diferente na Beira, pode ser diferente em Zambésia. Então, este diálogo é permitir limar isto. E, por fim, também outro ator que desempenha um papel muito importante é a comunicação. Os comunicadores, a questão da informação, é chamado maior responsabilização no sentido de
trazer informação acurada, precisa, e que de facto ajude os agentes a tomarem decisões mais propícias. E a terminar neste ponto, e muito obrigado pelo convite mais uma vez.